No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo começara a enfrentar uma nova pandemia causada pelo vírus da Covid-19. Com isso, uma nova preocupação surgiu entre os especialistas. Estaria o continente africano preparado para enfrentar esse vírus? Era previsto que a Covid-19 teria alta disseminação no continente africano, devido à fragilidade dos sistemas de saúde, educação e economia. No entanto, 2 anos e meio após o início da pandemia, notamos que o continente enfrentou um cenário bem diferente, com números de infecções e mortes abaixo do previsto. Neste vídeo, iremos retratar como a pandemia de SARS-CoV-2 assolou o continente africano, escolhendo 5 países com diferentes cenários pandêmicos, sendo eles Marrocos, Nigéria, África do Sul, República Democrática do Congo e Ruanda, que foram escolhidos por critérios regionais da África, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, População e Religião predominante. Nigéria. É o país mais populoso do continente, com cerca de 213 milhões de habitantes, sendo 97% deles islâmicos e de IDH baixo, com valor de 0,535. Foi o primeiro país subsaariano a relatar casos de Covid-19 em 27 de fevereiro de 2020. Até hoje, conta com cerca de 265 mil casos e 3.155 mortes. A Nigéria tomou algumas medidas, ativando em fevereiro de 2020 um centro de operações de emergência e estabelecendo lockdown, que incluía restrições de viagens, fechamento de fronteiras interestaduais e triagens em aeroportos internacionais. Houve também o fechamento de mercados, centros recreativos e escolas, uso obrigatório de máscaras em locais públicos, proibição de aglomerações com mais de 20 pessoas e toque de recolher entre as 10 da noite e 4 da manhã. África do Sul. A África do Sul apresenta cerca de 60 milhões de habitantes, sendo 66% cristãos e com alto IDH de 0,709. Até outubro deste ano, foram registradas cerca de 102 mil mortes e 4 milhões de casos confirmados, tendo seu primeiro em 5 de março de 2020, e implementando o lockdown 21 dias depois, reduzindo os casos por milhão de 3,7 para 1,4 em 2 semanas. Além disso, houve o decreto de quarentena obrigatória durante 48 horas para qualquer um que recusasse exames médicos, profilaxia, tratamento ou isolamento, medidas que auxiliaram na velocidade da transmissão. Todavia, os índices aumentaram novamente com a diminuição do reforço das medidas e o descumprimento da população, que com o surgimento da variante Ômicron em dezembro de 2021, se recusou a seguir as normas de contenção, principalmente de trabalhadores em pontos turísticos que se viam com dificuldades financeiras, que foram agravadas pelo Marrocos. Atualmente, o país possui cerca de 38 milhões de habitantes, sendo 99% da população islâmica. Apresenta o IDH médio de 0,686. Seu primeiro caso foi relatado no dia 2 de março de 2020 e já registrou cerca de 16.200 mortes e 1.200.000 casos. Com o alerta de pandemia, Marrocos desenvolveu um plano nacional de monitoramento e resposta à Covid-19 para detectar precocemente os casos, conter a disseminação e fortalecer as medidas de prevenção, além de criar um fundo especial à Covid-19, avaliado em 3,8 bilhões de dólares. Foram estabelecidas medidas preventivas como distanciamento social e uso obrigatório de máscaras faciais em locais de trabalho e espaços públicos, a partir de abril de 2020, além de ter havido aumento no número de leitos de terapia intensiva e centros de triagem. Foi estendido também, até maio de 2020, o estado de emergência sanitária, cujo descumprimento das normas punia os envolvidos com prisões e multas. República Democrática do Congo. Cerca de 92 milhões de habitantes, o país é 95% cristão e seu IDH é considerado muito baixo, com valor de 0,480. O primeiro caso relatado no dia 10 de março de 2020 e registrando até hoje cerca de 6.500 mortes e 624 mil casos. A República Democrática do Congo, devido a experiências com outros surtos de doenças, teve uma resposta rápida ao combate da Covid-19, com a adaptação de estruturas de combate a outras doenças para o novo vírus, além da realocação e do treinamento de profissionais e estudantes de saúde para a pandemia. Também foram iniciadas campanhas de conscientização e prevenção,
mas a pobreza extrema e a fome levaram os habitantes a descumprir algumas normas, como forma de buscar alimentos e trabalho. Ruanda. A Ruanda apresenta cerca de 13 milhões de habitantes, e 74% deles são cristãos. O IDH é considerado baixo, com valor de 0,543. Com o primeiro relato da doença em 14 de março de 2020, registrando atualmente cerca de 1.466 mortes e 132 mil casos. O país teve uma ótima gestão pandêmica, pois a polícia, líderes de comunidades e funcionários públicos asseguraram a aplicação das normas para a população em geral e deram subsídios aos mais vulneráveis, que só saíam de suas casas para comprar o necessário. As atividades comerciais continuaram apenas nas empresas essenciais e na agricultura, principal atividade econômica do país, de forma que com o novo pico de mortes em junho de 2021, o isolamento social foi reestabelecido e o uso de máscaras vigorou até abril de 2022. Mortes e casos por milhão de habitantes. Em relação a mortes e casos por milhão, os valores desses países são Marrocos com 33.202 casos e 427 mortes, Nigéria com 1.245 casos e 14 mortes, África do Sul com 66.875 casos e 1.699 mortes, República Democrática do Congo com 6.754 casos e 71 mortes, Ruanda com 9.703 casos e 107 mortes por milhão. Esses gráficos fazem uma comparação com o número de casos e de mortes por milhão ao longo de toda a pandemia. A linha turquesa representa a Nigéria, a linha roxa o Marrocos, já a linha laranja mostra a África do Sul. A linha rosa representa a Ruanda e a azul a República Democrática do Congo. Por fim, a linha vinho representa todo mundo. Vacinações. 10,21% da população marroquina foi totalmente vacinada até abril de 2021, figurando o país entre os 10 principais do mundo com vacinação completa contra a Covid-19, mostrando a eficácia da campanha vacinal. Na Nigéria, o acordo prévio de vacinação foi complexo, fazendo com que o país enfrentasse dificuldades para acessar as vacinas no início de 2021. Houve também grande hesitação em relação às vacinas, devido à falta de confiança da população no sistema de governo e nos possíveis riscos de efeitos colaterais. No início, a África do Sul não teve tanta adesão às vacinas, e até foi pedido para que fabricantes adiassem o envio de mais doses por conta do acúmulo nos estoques. Mas com o surgimento da variante Ômicron em seu próprio território, o país intensificou campanhas, aumentou o número de postos de vacinação e até iniciou fabricações nacionais, o que permitiu que os números se elevassem rapidamente e configurasse o país dentre os com maior taxa de habitantes vacinados. A Ruanda deu enfoque inicialmente na população urbana, onde havia o maior acesso e aceitação das vacinas pela população. Vendedores ambulantes e motoristas de táxi estavam entre os grupos prioritários desde o início, tendo uma maior eficácia na campanha de vacinação em relação às convicções negativas que surgiram. Na República Democrática do Congo, a campanha foi considerada bastante ineficaz, tendo pouco esforço por parte do governo. A maioria da população possuía uma visão negativa das vacinas, reforçada por falas contrárias à vacinação de seu presidente, tendo quase 77% das primeiras doses devolvidas pela falta de procura. Além disso, o governo optou por focar na vacinação contra outras doenças que assolam o país e que tiveram suas campanhas enfraquecidas com a pandemia. Atualmente, o valor percentual da população com todas as doses de vacina é Marrocos, com 61,9%, Nigéria, com 13,3%, África do Sul, com 64%, República Democrática do Congo, com 4,474% e Ruanda, com 65,4%. O programa da COVAX, desenvolvido pela OMS com o intuito de facilitar a aquisição e distribuição de vacinas aos países mais pobres do planeta, auxiliou no fornecimento de 65% das doses adquiridas pelo continente. E o que podemos concluir com tudo isso? A Nigéria e a República Democrática do Congo, apesar de populosos, apresentaram baixo índice de vacinação. A República Democrática do Congo também teve casos de outras epidemias agravadas, além do aumento da fome, pobreza e desigualdade social. Também houve aumento nos índices de homicídios, assaltos e outros crimes.
o que levou a uma superlotação das prisões durante o período de pandemia. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional destinaram verbas à República Democrática do Congo e outros países que se enquadram entre os mais pobres do continente, para combate à fome, controle de disseminação de doenças e estímulo econômico. Já a África do Sul é o país com melhor economia no continente e o destino mais procurado por turistas, o que ajudou a propagar o vírus, problemática enfrentada também pelo Marrocos, que é um ponto de conexão muito comum entre viagens internacionais. Entretanto, Marrocos conseguiu ser um dos primeiros países do mundo a adquirir a vacina, além de ter veiculado eficazes programas de conscientização. Por fim, a Ruanda teve uma das melhores campanhas de vacinação e medidas dentre os países, com eficientes estruturas comunitárias, que auxiliaram e direcionaram a população periférica do país durante todo o período de confinamento enfrentado. Mas, e os outros países africanos? Esse mapa mostra o número de mortes confirmadas por Covid desde o início da pandemia até hoje, sendo que, quanto mais escuro a cor, maior a quantidade de mortes. Reparem em como o continente africano é o único a possuir números extremamente baixos em quase todos os países. No continente africano como um todo, podemos levantar hipóteses sobre o tema, como o porquê de não ter havido uma disseminação desenfreada da doença, assim como possíveis justificativas para a baixa taxa de infecções, hospitalizações e mortes, que estão sendo estudadas e que por hora foram consideradas as mais plausíveis. Os anticorpos predominantes na população eram os da infecção direta com o vírus, e não da vacinação, pois estudos da OMS sobre soroprevalência de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 mostraram que cerca de 2/3 da população dos países subsaarianos tinham os anticorpos para o SARS-CoV-2 e somente 14% da população tinham recebido a vacina contra a doença. A segunda hipótese se refere às altas temperaturas do continente, que podem danificar e destruir a membrana do vírus envelopado. A terceira é de que houve propagação reduzida do vírus, devido a fatores como baixa densidade populacional em muitos locais, transporte público limitado na maior parte do continente e ao fato de grande parte da população trabalhar e viver em locais ao ar livre. A quarta justificativa é a idade média da população e expectativa de vida, que é muito jovem se comparada a outros continentes. Como a idade avançada é um fator de risco à Covid, esses fatores podem ter diminuído os riscos da população. Por último, supõe-se que a exposição da população a outros patógenos e doenças, como o ebola, a malária e a poliomielite, bem como suas vacinações, podem ter oferecido uma proteção através do desenvolvimento de imunoglobulinas em comum na ação contra o SARS-CoV-2. No entanto, as duas últimas teorias possuem controvérsias, pois outros países, como a Índia, enfrentaram diversos surtos de outras doenças e também possuem uma população jovem, mas tiveram elevadas taxas de infecção e mortes. Além dessas teorias, outra questão surgiu. E se as mortes não estão sendo devidamente contabilizadas? Essa hipótese provém do fato de a maioria das pessoas morrerem em suas próprias casas, e não em hospitais, por conta da necessidade de percorrer longas distâncias, decisão de parentes, dentre outros fatores. Nota-se também que países com sistemas de saúde mais precários, maior pobreza e países com maior quantidade de tribos e grupos étnicos, como Nigéria e República Democrática do Congo, apresentam índices de casos e mortes por milhão muito menores que outros com diferentes realidades, o que evidencia ainda mais a questão da subnotificação devido à falta de postos de saúde, casos e mortes não relatados ao governo, além de alguns outros fatores. Estudos também indicam que o continente teve quase 3 milhões de mortes naturais acima do previsto, e pode ser que muitas delas sejam causadas por Covid. A pandemia também revelou uma enorme dependência do continente em importar vacinas, ressaltando seu atraso tecnológico em relação à Europa, China e Estados Unidos. A religião e a política influenciaram a visão de parte da população acerca da pandemia. Muitos líderes cristãos negaram a existência do vírus, por ele não constar na Bíblia, e em países com maior diversidade religiosa, como Nigéria e República Democrática do Congo, surgiram falsos profetas que ofereciam proteção contra o vírus em troca de recompensas. Ao mesmo tempo, em países muçulmanos, grupos passaram a crer que o vírus era uma ira divina contra os infiéis, narrativa usada para conduzir crimes violentos, a fim de agravar o sofrimento dos descrentes e proteger os fiéis. Concluímos que, apesar dos números de mortes e casos terem se apresentado mais baixos que o estimado, outras previsões de como a pandemia afetaria o continente tornaram-se verdadeiras. O Banco Mundial afirmou que a pandemia empurrou 40 milhões de africanos à pobreza extrema. Nos meses com medidas mais rigorosas, as perdas mensais chegaram a 13 bilhões de dólares para o continente.
No entanto, a diretora da OMS na África declarou que o continente conseguiu se adaptar bem à Covid, com aumento de laboratórios, análise de sequenciamento genético e melhor uso de equipamentos médicos.